e meio aí, né? Tá? Não posso passar disso, tem cara que aperta demais, né? Então, o cara tem mania de borracheiro, né? O cara aperta até não sair mais. Medo de cair a roda na rua, aí na hora do cara soltar precisa de um cano, né? Até, já vi casos até do cara precisar cortar com um maçarico prisioneiro lá, né? Então, o aperto ideal ali seria 25 Nm, já está de bom tamanho. É um parafuso de 8 milímetros, não precisa mais que isso. Ok? Vamos ver, tem mais alguma coisa? Mais uma pergunta? Aqui, a Nitron fabrica molas para os tensionadores? Não, a gente compra de fornecedores, tá? É feita uma seleção, a gente encaminha para eles, é feita uma série de testes antes de colocar ela no mercado, né? Então a gente coloca isso tudo, é feito teste, feito amostras, é montada nos veículos, a gente roda com os carros por um período e depois a gente vai, aí sim, depois de aprovado, a gente coloca no mercado aí. A Ford Ville de Joinville, Santa Catarina, né? Porque nos motores diesel, né, não tem tensionador automático e com molas. Em função do contragolpe do motor. O motor diesel ele tem uma força de impacto muito grande, né? E a mola do tensionador ali, ela não ia suportar uma oscilação muito forte, né? Senão ela ficaria oscilando muito também. Então, para isso a gente usa uma mola, a gente consegue controlar melhor isso aí. Tá? Altes do Rio de Janeiro. O motor sai do ponto por dilatação da correia, mesmo que não pule dente. Não por dilatação, mas ela acaba laceando. Ela vai, com o passar do tempo, ela vai laceando, ela vai aumentando. Ela vai mudando um pouco o ângulo. Então, às vezes, se o cara tem uma sensibilidade no dirigir o carro, ele percebe que depois que o cara fez o sincronismo, trocou correia e tal, ele percebe que o carro está andando um pouquinho melhor. Tá? Uma coisa que ele já estava habituado com o carro, é uma coisa que é progressiva, né? Ele vai perdendo desempenho, o cara não percebe. Mas ele para o carro para fazer uma revisão, ele percebe isso. E vocês que estão aí no Rio, como aqui em São Paulo, a gente já tem inspeção veicular, né? A parte de emissão de gases também altera isso. Como eu comentei lá num dos slides, né? Se o comando sai um pouquinho fora, ele muda a pressão no coletor e muda todo o mapeamento de ignição e injeção. Então a parte de emissão de poluentes também é afetada em função disso aí, tá? A Cássio Autopeças de Campinas, né? O Carlos Sena. Problema com o atuador, né? De embreagem do Palio. O Palio Fire trocou por outro produto da Nitron e teve o mesmo problema, vazamento. O problema de vazamento pode ser problema, principalmente que o pessoal faz, às vezes, a troca do tensionador, né? Ele tampa lá a mangueirinha e tal, mete um novo e às vezes ele coloca com aquele mesmo óleo, tá? Ali, às vezes, fica algum resíduo, alguma sujeira, né? É preciso pegar o caso e dar uma analisada aí, né? Para ver se realmente, se não é nenhum problema externo, né? Que fez o problema de vazamento no atuador. Se for algum outro problema, pode ser problema na vedação ali, a gente precisava dar uma analisada melhor aí, né? Então, essa parte de vazamento aí é questão da gente precisar analisar um pouco melhor aí. Mas a gente tem trabalhado aí com fornecedores novos e tal, a gente estamos com a fábrica agora, com o pessoal lá trabalhando em cima disso aí também. Ok? Vamos ver, mais alguém para perguntar? Os nylons das polias e tensores, né? Aguentam até que temperatura? A gente falou aí em torno de 170 graus, tá? Para trabalhar. Então, se o cara tensionar demais, ele der uma carga muito excessiva em cima do tensionador, tá? Ele vai derreter, como a gente viu lá na figura, lá na foto que a gente tem, tá? E o rolamento, o primeiro que vai sofrer as consequências é o rolamento, tá? O rolamento ele começa a superaquecer, vai quebrando cimentação, aí vai ter um monte de outros problemas aí. Aqui de Goiânia, né? Goiânia, Minas Gerais aí, porque o tensor automático não é fixo.
Ele não é fixo exatamente por isso, porque que a gente comentou, né, do motor diesel, né? Ele tem lá as oscilações, as queimas da combustão, então ele tem uma frequência muito grande. Então cada vez que o pistão recebe a combustão, ele dá um solavanco para baixo. A função da mola é amortecer isso, então ela fica oscilando. Ela vai amortecendo isso para não transmitir esses solavancos aí para a correia dentada. E aí eu não vou ter, por exemplo, o arrancamento dos dentes da correia, né? Então ele diminui essa oscilação e minimiza isso aí. Tá ok? Aí vamos ver aí mais alguma pergunta, se tiver. Por enquanto. Até agora não veio mais nenhuma. O pessoal ainda não respondeu ainda. Não. Ainda não. Olha lá, chegou mais uma aí de Tarumã da Autopeças, né? Camaquã, quando se troca o atuador, troca todo o líquido? Com certeza, tá? Você trocou o atuador, você já tem aí algum resíduo interno. O óleo que é usado no atuador de embreagem é o mesmo óleo fluido de freio, né? E é um óleo higroscópico, ele absorve a umidade do ar, então ele vai perdendo alguma característica. Então, na temperatura, e como o atuador está ali bem próximo do motor, né, em cima do câmbio ali, tá? Se a temperatura ficar muito alta, né, ele ultrapassar, por exemplo, aí, um determinado valor aí, esse óleo passa a evaporar, principalmente se ele tiver água misturada com ele, né, e ele vira vapor. E aí o pedal de embreagem vai ficar xoxo, não consegue acionar totalmente a embreagem, né? Aí você não consegue fazer as trocas de marcha, a marcha fica dura de engatar. Então o ideal teve qualquer problema no atuador, troca todo o sistema de fluido, desde o reservatório até o atuador ali, tá? Para vocês poderem ter um serviço mais eficiente, aí não tem reclamação, né? Aí você põe o atuador novo lá, não faz a sangria direito ou não troca o fluido, o cliente com certeza vai reclamar de que não ficou legal aí, né? Recife, Pernambuco, né? Se é importante a seta na correia do sentido horário. Então, nos nossos tensores lá, todos eles a gente já falou, né? Ele tem lá uma marcação. Na correia, ela não tem sentido de tracionamento, tá? Quando vocês forem fazer uma troca de correia, normalmente o mecânico faz o quê? Ele pega aquela gravação do código que está em cima, tá? E coloca voltada para frente do motor ali, né? Para o sentido dele, tá? Então ele vai montar aquilo lá, mas é um padrão, não é uma regra. O que, se de repente vocês montaram a correia, funcionou o motor, deu uma volta, você percebeu algum barulho, precisou desmontar de novo, procura marcar o sentido em que ela trabalhou e montar ela de novo naquele mesmo sentido, porque aí já houve tração dos dentes, tá? E se você montar errado, pode ser que acabe arrancando o dente aí e prejudique aí o sistema. Mas normalmente, assim, se a correia funcionou, o que a gente recomenda é a troca da correia, né? Se funcionar por um período aí, lógico que um pouco maior aí. Beleza? Boa noite então a todos aí, muito obrigado e até uma próxima aí.